Nós vamos continuar a leitura, então, em primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. E vocês lembrem que nós terminamos a semana passada falando a respeito de João Batista, como é que ele foi uma voz no deserto, ou seja, uma voz dentro da religiosidade daquele povo que anunciava que Jesus vinha para mudar toda a situação deles. De modo que hoje nós vamos ler a partir do versículo, só um instantinho. 24, então, 1 João 24. Ora, os que haviam sido enviados para João Batista eram de entre os fariseus. Quando você lê de fariseu e escribas no Novo Testamento, as pessoas dizem é aquela pessoa que não pratica o que prega. De fato, porém, é pessoa religiosa. Toda pessoa religiosa não pratica o que diz. Ele simplesmente tem uma teoria. Ele tem uma forma, mas não funciona. Entende? E para as pessoas novas, se você tiver pergunta, pode fazer a sua pergunta e eu vou ver se te ajudo. Então, eram dos fariseus, 25, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual, que é Jesus, vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O que ele tinha como o seu tarefa de vida, o que pessoas chamam de ministério, e no Tauá eu vou explicar de ministérios de uma forma que vai assustar muita gente. Todo mundo tem um ministério, todos. Só que eles são diferenciados segundo o dom que Deus nos dá. Mas o ministério de João era ser o pré-anúncio de Jesus para o povo de Israel, para os judeus. Então, ele tinha de ser fiel naquilo que Deus tinha dado a ele para fazer. Então, eles não podiam aceitar isto simplesmente porque ele não procedia da forma do povo religioso do seu tempo. Esse é o problema maior. Não acha estranho se a pessoa religiosa não aceita a sua forma de viver, ou falar, ou viver em Deus. Porque eles não têm nenhuma condição de entender isto. É totalmente estranho para eles. Então, não adianta você insistir, dizer, tem que ser assim. Não. Lembre-se que, como acabamos de falar no início, cada um tem o Evangelho segundo a vida nele que os outros leiam. Agora, quando uma pessoa religiosa vem perguntar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu não faço porque Jesus me ensinou a viver de acordo com a palavra. Quantas vezes eles questionam você, por que você não paga dízimo, por exemplo? Ou por que você não vai para a igreja todo domingo, por exemplo? Por quê? Porque para eles isso é essencial. Para eles isso é necessário. Só que eles não entendem que no Evangelho não existe obrigação nenhuma.
Nós somos totalmente livres para trabalhar individualmente, de acordo com a operação de Deus e do Espírito Santo em nós. Então, eles não podiam entender João. Diz, puxa, mas se você não é o profeta, você não é isso, não é aquilo, então por que você faz assim? Você não está andando de acordo com as normas. Deu para entender o que ele está dizendo? A dificuldade. E vocês todos passam por isso, não passam? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Não precisa explicar, que se você explicar tudo, não vão entender, como não entenderam João, nunca. Agora vamos continuar. Não. João Batista realmente foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele não procedia de acordo com as normas dos religiosos do seu dia, não. Ele nasceu no meio daquilo. É claro, ele nasceu no meio, sim. Mas observa, esse é o cuidado de Deus para a sua obra. Deus faz a obra dele em você. Não é eu que faço, ele tem que fazer a obra em mim. Deus tem bastante problema comigo, né? Então, vamos lá. Verso 28. Estas coisas se passarem em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora, essa parte agora, a próxima parte que eu mais quero que vocês entendam bem. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De certo modo, João estava apenas dizendo algo que foi pré-anunciado pelo profeta Isaías, que Jesus havia de vir para ser salvador do povo. Porém, agora ele disse, quando ele viu Jesus, lembra que ele era primo mais velho de Jesus. Quando ele viu Jesus chegando, Jesus, filho de Deus e filho de homem, ele disse, olha, aí está aquele que eu venho falando há muito tempo. É ele que tira o pecado do mundo. Eu quero que vocês se sensibilizem quanto ao tirar o pecado do mundo. Quando ele disse, tira o pecado do mundo, é necessário que você sensibilize-se de que o que é que Jesus faz. Não é você que você se limpa do pecado. Não é você e todo o seu esforço que livra você da corrupção. É Jesus só. Ele é o único que tira o pecado do coração do homem. Então, observa para entender bem. Quando ele disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava fazendo uma distinção entre todo o Antigo Testamento, quando ofereceram cordeiros e nunca ficaram livres. De ano em ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo ou no templo e oferecia um cordeiro para o perdão do pecado dos homens. Mas ficaram com o mesmo pecado. Por quê? Porque nenhum sacrifício de animal era capaz de mudar o homem por dentro. Só havia um que podia e pode mudar o nosso interior. É Jesus. Ele é que tira. Tendo eu que
cada um de nós precisamos agradecer a Deus todo dia. Esse é mais um dia, quando eu agradeço a Ti, Deus, por Jesus, pois é Ele que me conserta. Ele que desenvolve a nova natureza, a natureza divina em mim. É só Ele que pode fazer. Qualquer outro esforço, esquece, que é debalde, não resolve nada. Entendeu? Todas essas atividades que eles fazem nas igrejas não livram o homem de nada, não. Nada, nada, nada. O que livra o homem é Jesus. Ele que tira o pecado do mundo. Como eu sempre falo, a vinda de Jesus mudou totalmente o relacionamento ou a condição do homem para com Deus. Não mudou em nada o relacionamento de Deus com o homem. Durante todo o Antigo Testamento, Deus sempre estava procurando o homem. Porém, o homem era rebelde, não queria Deus na vida dele. Então, não inverte o que eu digo, dizer que mudou o relacionamento de Deus com o homem. Não, mudou o relacionamento, a condição nossa para com Deus. Ou seja, nós agora, por causa de Jesus Cristo, podemos ter comunhão com Deus. Só. Não é porque nós somos bonzinhos. Mas fé em Jesus Cristo muda a sua condição para Deus. Deus pode te abençoar. Ele te abençoa não porque você é melhor ou pior ou nada disso. Ele te abençoa única e exclusivamente por causa de Jesus. Porque Jesus veio e você aceitou a Ele. Quando você aceitou a Ele, pronto. Você aceitou a condição de livre do pecado. Exatamente, é tudo de graça. Nós não podemos fazer nada para ganhar isso. Você não faz nada para ganhar isso. Deus até nos deu a fé também para aceitar a palavra. E essa medida de fé está em todos os homens. Só que eles não exercem o que têm. Eles continuam na incredulidade e por isso que ficam nos seus problemas. Mas logo, todo mundo tem dentro dele uma medida de fé chamada fé salvadora. A partir do momento que a pessoa exerce a sua fé salvadora, começa a desenvolver a fé para toda a vida dele de acordo com a palavra. Não sei, não entendo porquê. A fé, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que agora eu estou entendendo o que o senhor diz. Ou seja, ele pode usar isto, a senhora quer dizer, religiosamente. É isso? Não. Religiosidade não tem nada de fé, é obras. Fé é salvadora na palavra de Deus. Fora disso. Bom, deixa eu explicar. Na minha terra, os ingleses acham que são muito cultos, por aceitam qualquer fé. Eles fazem cultos de fés diversificadas. Fés diversificadas. Não existe fé diversificada. Existe religiosidade, que é rebeldia contra Deus, e fé salvadora em Jesus Cristo. Obra não tem nada de fé. Fé sem obra, ele diz, o que ele está dizendo por obra não é praticar caridade ou alguma coisa. Fé é um comportamento, isto é obra. Você procede de acordo com a fé que tem. Filha, toda essa observação sua realmente são as práticas da religiosidade, da religião. Religião é uma coisa que substitui o comportamento de fé. Comportamento de fé é proceder de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus vivifica dentro do seu espírito. Isso é comportamento de fé. Quando
Tiago fala, em capítulo 2 de Tiago, ele fala, fé sem obras é morta. O que ele está dizendo é, fé sem que você pratique ou proceda de acordo com ela não vale nada. Sempre dizer, eu tenho fé, não vale nada. Por isto que ele diz que, ele dá um exemplo, a meretriz, observa quem, a meretriz Raabe foi salva porque praticou a sua fé em Deus. Ela viveu com plena confiança em Deus, sabendo que Deus era o Salvador dela. Então, isto é praticar a fé. Você procede conforme que você crê. Tá certo? Então, obra não é ação de caridade ou outra coisa. Obra é proceder, comportar-se segundo a palavra de Deus. E a única coisa que pode produzir fé em nós é o que Deus diz em sua palavra, mais nada. Só para poder, talvez, clarear para os demais e para a senhora, eu vou sair de João num instantinho e vai para Mateus capítulo 15. Isso te explica por que desse procedimento que a senhora está dizendo. Mateus capítulo 15, Jesus está ensinando. Mateus 15, a partir do versículo 7. Preste bem atenção. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adorem, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E no versículo, esse mesmo capítulo, no versículo 6, ele diz assim: esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa... Diga de novo. Tradição religiosa, seja qual for o nome, invalida a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas ficam tão imbuídos dentro da sua própria tradição que passou dos pais, que eles são cegos e seguem assim as colheradas, tudo que os homens, os líderes falam. Aceitem isso porque não tem outra coisa. E o que Jesus diz? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são apenas ideias, normas, conceitos de homens. E todos nós, sem exceção, nascemos nisso, não? Eu nasci nisso, fiquei muito tempo nisso. Quando você lê meu último livro, Deus, Eu e... você vai entender como é que eu lutei contra a tradição para começar a conhecer a Deus. Esse livro não saiu ainda, não. Procure lá embaixo, que só vai sair lá para março, talvez. Mas, quando a gente converteu, por exemplo, quando a gente completa, quem nasceu de novo sai de lá. Mas é claro, claro, e não fica. A gente foi para a mesma religião que ela falou. Justo. É tudo homem mandando. Justo. Tem que dar o dízimo, você tem que Tem. ir no hospital, Tem que jejuar. você tem que ir lá na cadeia, pregar para os presos. Então, Tem. vira um sistema de homens. A mesma coisa.
Filho, não importa a marca, é tudo uma coisa só. E a obra é feita pelo Espírito. Se o Espírito Santo não manda eu ir, eu não levo a função dele, não é assim? Exatamente, não tem. Que a obra, quem faz a obra é Deus, não é nós. Entende? Eu falo, não importa o nome, porque a maioria das coisas que eu vejo que chama-se evangélicos na televisão é simplesmente tradição religiosa, do mesmo jeito. Só tem outros nomes. É uma questão de semântica, eles mudam uma coisa para outra. Entendeu? Mas é a mesma coisa. A única vida em Deus é, de acordo com o Espírito Santo e a palavra, comportamento de fé, não ideia de fé. Muito bem, então vamos continuar. Verso 30. E João, primeiro capítulo de João, verso 30. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Como eu falei em um outro ensinamento nesse capítulo, temos que lembrar que ainda que João Batista era primo mais velho do que João, Jesus existia muito antes de João. Porque agora ele está dizendo, olha, claro que ele não usou essas palavras, mas este meu primo novo, ele já existia muito tempo antes de mim. Eu acredito que sim. Aceito ser sim. Bom, verso 31. Eu mesmo, agora observe isso aqui, eu mesmo não o conhecia. Quer dizer, não o conhecia como o Filho de Deus. Certamente eles, como meninos, brincavam juntos. Tá certo? Mas ele disse, eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Ou seja, ele disse, eu não o conhecia, mas eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa. Então eu chamei vocês, judeus religiosos, para se arrependerem. Eu batizo vocês em água. Mas a razão desse meu batismo é que vocês creiam em Jesus. Agora, só observa uma coisa. Ele estava operando no período antes da morte de Jesus, antes do início do Evangelho. Agora você não batiza para crer. Você crê e se batiza. Deu para entender? Inverte as coisas. Um dos maiores problemas que eu vou ter nessa reunião em Tauá é mostrar às pessoas que eles não são deste mundo. Que a coisa tudo mudou para vocês. Inclusive, eu tinha uma observação que veio outro dia a respeito de louvor, que louvor é coletivo. Na religiosidade, tudo é coletivo. Você só se sente bem se está com os irmãos. Mas no Evangelho, na vida nova, é tudo muito pessoal. Você só é o que você é por dentro. Você não é o que você é porque você está reunido. Cada um de nós somos singularmente, unicamente, o que somos por dentro. Então Jesus mudou totalmente, mas totalmente a condição. Por isso que eu sempre falo com vocês, não procurem o Antigo Testamento para entender o Novo, que você nunca vai entender o Novo pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento descreve
o amor de Deus para um povo rebelde. Mas quando você aceita Jesus, é tudo diferente. E não é nenhuma prática, observa o que eu estou dizendo, nenhuma prática no Evangelho é coletivo, é totalmente individual. Quando você reúne, você não reúne porque Deus está aqui. Você reúne porque Deus está aqui. Você traz Deus com você, a presença de Deus em você. Então tem que entender isso que eu preciso frisar, talvez pela última vez em Tauá. A vida em Deus é pessoal, totalmente. Então João disse, olha, eu não o conhecia, mas eu precisava de fazer o que estou fazendo para alertar você que Deus está iniciando uma coisa totalmente nova para vocês. Ou seja, Ele está mudando todo o seu relacionamento com Deus. Tem pergunta? João Batista é filho de Isabel. Exatamente, justamente. Maria foi lá para casa. Justo, e ele já estava com 7 meses, eu não sei de que, né? E disse que... Tá bom? Exatamente. Verso 32. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito Santo, descer do céu como pombo. Aquele que, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Talvez este momento, e você vai ver isso na próxima vez, mais na frente. Quando Jesus veio para João, para ser batizado no Rio Jordão, que é um riachozinho muito sujo, ele é o momento quando Deus mostrou para todo sempre que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E João disse que a razão que distinguia Jesus para ele saber definitivamente quem era este homem, o primo dele, que vinha para ele, é que Deus disse, quando você vê o Espírito descer e pousar sobre ele em forma de pombo, você vai saber que este é meu filho. Este é o Filho de Deus. Tudo o que é de polêmica em termos de atos religiosos nunca vai acabar. Uns dizem que é um jeito, outros dizem outro. Compreende? Isso não tem valor nenhum. Se eu jogar uma balde de água em você, é o mesmo de emergir em você. Compreende? Que não é a água que é o importante. Em Mateus 16, Jesus disse claramente, vai ensinar as pessoas, pois aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, não é aquele que não batiza, aquele que não crê é condenado. Eu conheço uma irmã que vivia sozinha, muito longe, lá num lugar chamado Novo Hamburgo, lá no sul. E essa irmã começou a ouvir o Evangelho, etc., mas ela não tinha assim, ligação com nenhuma igreja. E ela tinha uma vontade de ser batizada nas águas. Jesus disse, quem crê batiza. Oh Deus, eu preciso que alguém me batize, mas eu não conheço ninguém.
Ele disse, não precisa conhecer ninguém, precisa crer, filha. Aí ela se batizou no mar. Lógico, a forma não me interessa. O que me interessa é o que você é por dentro. E essas outras polêmicas não valem nada para mim. Tem pergunta? Vamos lá, então. Gente, hoje é um problema, né? Verso 34. Pois eu de fato vi, diz João, e tenho testificado que ele, esse meu primo, é o Filho de Deus também. Como eu vou mostrar em Tauá, está vindo para as igrejas evangélicas, principalmente, uma doutrina falsa, terrível, de que Jesus morreu espiritualmente. Ele nunca morreu espiritualmente. Jesus morreu na cruz fisicamente, em razão do nosso pecado, não em razão do pecado dele. Ele nunca pecou. Mas ele assumiu o nosso pecado, morreu em nosso lugar. Porém, ele continuou sendo Deus. Aliás, eu preciso levar, sendo que eu comentei isso, vai para Isaías 53, só para você ver por agora o que eu estou falando. Porque há pessoas que vão ouvir essa fita. Isaías 53. Mas em Tauá eu ensino melhor isso aí. Isaías 53, e nós vamos ler a partir do verso 10. Isaías, Antigo Testamento, 53, e vamos ver a partir do versículo 10, e eu vou mostrar a você nesse versículo que Jesus nunca deixou de viver. Acharam? Muito bem. Verso 10. Todavia, ao Senhor Deus agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Virá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que significa prolongará? Continua. O que ele tem, ele continua. Ainda que Jesus morreu fisicamente, a vida dele, como Deus, foi prolongado, continuou até a ressurreição. Ele não morreu no sepulcro. A palavra-chave é prolongará. Você só prolonga o que tem, senão você inicia de novo. Certo, Glória? Eu pergunto, Glória, sabe por quê? Porque cada vez que eu tenho a palavra, eu escrevo errado. Eu falo, Glória, como é que é isso aqui? Ela sabe, né? Então, eu agradeço que Deus me deu uma pessoa para me ajudar com essa língua difícil de vocês, essa português. Prolongará, ele continuou. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nas mãos de quem? Na mão de Jesus. Ele continuou até a ressurreição e voltou para a glória, como foi a vontade de Deus. Tá bom? Vamos lá então. Volta para João. Eu nem sei como é que eu entrei ali. Verso 35.
No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse outra vez: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Onde você vive? Onde você habita? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Não há na vida de ninguém um momento mais importante do que quando o Espírito Santo alerta você para uma verdade, você imediatamente entra nesta verdade. Quando esses 2 discípulos, que eram seguidores de João, ouviram dentro deles: Olha, este é o Cordeiro. Eu vim falar deste aqui. E tome muito cuidado, que você somente segue a Jesus, não segue a ninguém. Um dos maiores problemas da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo citou no 2º capítulo. Ele disse: Olha, vocês ainda não são convertidos, vocês ainda são carnais, porque uns dizem que são de Paulo, outro de apóstolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Está errado. Está errado. Isso chama-se política partidária. Eu gosto desse camarada, eu gosto desse aqui. Não. O único que merece toda a nossa obediência e confiança chama-se Jesus. Só Ele. Cada um de nós precisamos estar sempre alertos para que nós não deixamos Satanás por grupos. Compreende? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. Eu só gosto de Jesus só. Eu só quero ouvir o que Ele faz, porque é Ele que faz a obra de Deus em mim. Então, esses discípulos de João foram muito abençoados, porque imediatamente que ouviram o testemunho de João, disseram: É para aí que eu vou atrás deste. Ele muda a nossa natureza, filha. Ele nos dá uma nova natureza, que é a natureza dele. Essa é a primeira diferença que faz dentro de nós. Ao invés, qual é a diferença das 2 naturezas? A natureza antiga, antes da salvação, é totalmente orientada pelo pensamento, pelo estudo, pela cultura ao nosso redor. Quando você aceita Jesus, você muda desse mundo, desses conceitos, dessa cultura. Você muda para um novo mundo. Jesus disse
para os discípulos em João 15, vós não sois deste mundo. A maior dificuldade que eu estou tendo ultimamente é diferenciar entre viver de acordo com o mundo e viver de acordo com o reino de Deus. Em 1 Colossenses, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos nós temos problemas quando procuramos viver dentro das normas e conceitos do mundo. Se você viver assim, você vai ter problemas multiplicados sempre, porque o mundo só tem problemas. Porém, quando você aceita Jesus, você nasce de novo, tem uma nova natureza que não se orienta mais por seu pensamento, não se orienta ou guia mais pela cultura, ela se orienta exclusivamente pela operação do Espírito Santo dentro de você. Isto é a diferença quando a senhora falou que muda. Sim, muda. Você é totalmente diferente. O problema para todos nós é desligarmos desse mundo que é de outra hora e passamos a viver nesse mundo de agora. Quando nós continuamos cultivando, gostando dos valores do mundo, nós criamos problemas para nós mesmos. Por isso pessoas dizem para mim assim no telefone: como vai, irmão? Eu vou na luta, irmão. Eu não vou na luta. Eu vou no descanso. Porque eu não oriento minha vida de acordo com a cultura, conforme os outros. Eu tenho um outro procedimento. Eu tenho uma outra orientação. Eu tenho uma outra vida. Deu? Deu? Então, você falou que Deus mudou o nome deles. Essa mudança de nome foi que Jesus disse: olha, você não é mais aquele velho, você é outro. E eu não sou o velho Bernardo, eu sou outro. Não, claro que não. Claro, eu perguntei a uma irmã que está aqui hoje, outro dia, quando ela estava falando das pessoas assim do mundo, eu falei: irmã, e você tem uma vontade de fumar e de se embriagar? É claro que não. Entende? O nosso desejo, o nosso interesse é outro. Mas eu ponho nesse termo de fumar e embriagar-se, não é isto que é o problema. O problema é nós levarmos a nossa vida conforme o ímpio, conforme as pessoas lá fora. Entendeu? Nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu vou dar um ensinamento em Tauá sobre o jejum, que, para chocar vocês, não tem nada com comida. Pessoas dizem que é. Bom, isso não vou ensinar agora. Acontece que o jejum verdadeiro é livrar você da escravidão por decisão aqui dentro. Tá? Então, pessoas jejuam para ver se Deus me muda. Não, Deus não pode mudar você. Você que tem que mudar. Compreende? Bom, então, dentro desse que a irmã está falando, e foi isso que nós vamos parar aqui agora e deixar o resto para a próxima terça-feira. Quando os discípulos chegaram a conhecer que este é o Jesus que tira o pecado do mundo, ele só tinha um desejo, um objetivo: seguir a ele, ouvir a ele, obedecer a ele. O cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, só tem um desejo: é ouvir o que Deus diz, obedecer aquilo.
Por isto é a vida para ele, o resto é morte. Então, esteja sempre alerta, sempre na expectativa de seguir o que Jesus te diz, porque isto é a tua vida. Deixa eu explicar rapidamente, e isso eu vou terminar com isso. O que é obediência a Deus? Quando Deus fala uma coisa dentro de você, Ele diz, faz isso, Bernardo. Quando eu faço o que Ele diz, a partir daquele instante, o ônus para o desenvolvimento daquilo está em Deus, não mais em mim. Minha única decisão é, sim, Senhor, eu vou fazer assim. Por exemplo, Bernardo, perdoa alguém. Vocês que me conhecem o problema do piano. Quando Deus disse, perdoa o homem que tocava o piano, ao invés de você. Eu não quis. Levei 3 semanas para isto. Mas Deus estava operando no mundo para trazer um homem da África do Sul, lá para a Inglaterra, etc., para me pôr frente a frente com aquele homem. E quando disse, oh, irmão, me perdoe, tudo ficou livre. Por quê? Que Deus tirou o peso da minha corrupção. Então, quando Deus te indica uma coisa, entre naquilo imediatamente. Diz apenas, você só tem que dizer, sim, Deus, eu vou proceder assim. Eu vou perdoar o homem. Eu vou fazer isto. Quando você diz, eu vou fazer isto, o resto não é com você, é só com Deus. É tudo Ele. Ele opera, o ônus é sobre Ele. Olha, viver em Deus é a melhor coisa deste mundo, não? Pai, agradecemos a Ti por esses momentos juntos. Nós estamos querendo ouvir o Espírito Santo, aprender da Tua Palavra, mas principalmente queremos nos conscientizar em todo instante que Jesus, só Ele, é o Cordeiro que tira o pecado da nossa vida e do mundo. Aceita os nossos agradecimentos por Tua graça e o Teu amor. Em o nome de Jesus. Amém. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879. All you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you, and we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks,
by faith. We know your grace will see us through. We give thanks. We give thanks. Yes, we give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks. We give praise. For by faith we know your grace will see us through. All those things that we don't understand. Come by faith Right? and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, yes we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. We give thanks, yes we do. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, yes we do. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Oh yes. We give you thanks tonight, God, for all you've done in our lives and for all you're going to do. Hallelujah. Psalm 100 says to enter his gates with. What was that again? To enter his gates with and his courts with. And that's what we're going to do here tonight. Hallelujah. God, how we thank you for what you've done in our lives. And tonight we want to thank you in advance for all you're going to do. We thank you for the healing that we do not yet see. We want to thank you for the financial provision that's coming. And by faith, we lift our voices and thank you tonight. We want to be thankful people, God. So we do it by faith tonight. And we give thanks, yes. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, yes we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Lift your voices. We give thanks, yes we do. We give praise, for we know
give you thanks, Lord. We give you thanks for all you've done and for all you're going to do. We've come to bless your name tonight, Lord. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Yes, you are. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Lord, you made a way because of your great love. Come on, ladies. And our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Yes, you are. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Gusto! Here we go. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Yes, you are. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Come on. We come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Yes, you are. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Yeah. We've come to bless your name tonight, Lord.